A comunidade internacional, o planeta, aguarda, a qualquer momento, o anúncio do fechamento de um acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar, quem sabe, essa guerra, né? Encerramento oficial da guerra no Oriente Médio. Sobre isso, nós vamos conversar agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais e colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha, Maurício Santoro, ou seja, professor trazendo muito conhecimento aqui para a gente. Professor, bem-vindo. Obrigado pela gentileza da entrevista. A gente pode se iludir, eu vou usar esse verbo, iludir. A gente pode ter algum tipo de ilusão ou expectativa, esperança em relação a esse acordo neste momento? Bom dia, Elisa. Olha, existe já uma expectativa consolidada, né, pelo que tem saído na imprensa internacional, que seria um acordo bastante favorável ao Irã, né? Pelo que foi noticiado até agora, o Irã abriria mão ali do bloqueio do Estreito de Hormuz, né, de cobrar um pedágio dos navios, mas em troca teria a cessação das hostilidades e não se discutiria neste momento a questão do programa nuclear. Então, o Irã ganharia um tempo, provavelmente ali mais um mês ou dois, até que essa retomada das negociações sobre o programa nuclear acontecesse. E parariam ali todos os conflitos, não só no Golfo Pérsico, mas também no Líbano, né, envolvendo Israel, envolvendo os Estados Unidos. Então, se essas notícias de fato se confirmarem, seriam decisões realmente bastante favoráveis ao Irã na conjuntura atual. O que faz sentido diante daquilo que nós vimos nos últimos meses, e foi, de modo geral, uma capacidade militar do Irã em se defender dos Estados Unidos, em utilizar o bloqueio do Estreito de Hormuz como um instrumento de pressão política e econômica sobre o resto do mundo. Professor, essa capacidade de defesa ao qual o senhor se refere, porque por vezes nós vimos o presidente dos Estados Unidos dizer: nós acabamos com o Irã, se vocês não atenderem aos nossos desejos, né, ao que a gente quer para a guerra, amanhã a gente vai dizimar vocês, nós acabamos com o poderio de vocês. Eu quero te ouvir, por favor, mais sobre isso, sobre essa, eu não sei se eu posso chamar de resiliência militar, mas essa força mesmo, quanto os iranianos estão conseguindo, até com drones mais baratos, né, menos caros do que a estrutura dos Estados Unidos, defender-se dos Estados Unidos. Exato, Elisa. E foi surpreendente, porque no ano passado houve uma breve guerra entre o Irã e os Estados Unidos, né, envolvendo Israel também, 2 semanas de combate, e o desempenho do Irã tinha sido muito ruim. Mas em um ano houve uma mudança muito expressiva nas Forças Armadas iranianas, nessa capacidade de defesa, principalmente pela melhoria do seu sistema de mísseis balísticos, né, por um ataque de precisão muito mais eficaz, e o que o Irã fez no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz, que basicamente foi uma espécie de guerra de guerrilha naval, utilizando lanchas, drones, mísseis, quer dizer, minas, um equipamento de baixo valor, né, que de modo algum se compara à sofisticação tecnológica da Marinha dos Estados Unidos, mas que, no entanto, foi muito eficiente em bloquear o estreito e impedir ali as ações americanas na área. E como por Hormuz passa em torno de 20% de todo o comércio mundial de petróleo, isso deu ao Irã uma ferramenta muito influente de pressão sobre os mercados de energia global, petróleo, de gás natural, de produtos derivados, como fertilizantes. E, além disso, o Irã atacou também uma série de países vizinhos, né, os Emirados do Golfo, como o Catar, os Emirados Árabes Unidos, que são países que dependem muito do comércio internacional, do turismo de negócios. Então, o Irã basicamente levou toda a região do Golfo Pérsico para uma crise econômica e política. Isso também significou ali uma enorme expectativa regional de que essa guerra terminasse rápido. Pois é, e a gente tem agora, professor, Estados Unidos com um presidente do país, Donald Trump, sofrendo com questões de popularidade, o planeta sofrendo também com as questões de preço, cotação de barril e tudo mais, e essa incerteza do futuro. Até que ponto um acordo nuclear, só de perguntar-te sobre o acordo nuclear, eu já fico com a sensação de, nossa, que difícil isso. Mas nesta questão, o senhor avalia que existe alguma brecha para que eles consigam avançar, para a gente visualizar esse acordo?
Na década passada, houve uma série de negociações envolvendo o programa nuclear iraniano, né, pela qual o Irã aceitaria uma supervisão internacional sobre o seu programa para impedir que houvesse um enriquecimento de urânio, né, na escala necessária para fabricar uma arma nuclear. Mas, em troca dessa supervisão, o Irã poderia seguir com as suas pesquisas nucleares para fins civis, para uso médico. O Brasil e a Turquia tentaram mediar um acordo no início dos anos 2010. Depois, em meados da década, houve um novo acordo, né, durante o governo do Barack Obama nos Estados Unidos. E o cenário atual está apontando para alguma coisa semelhante a esse tratado lá de 2015. Né? Se é isso que vai acontecer ou não, vai depender de muitos outros desdobramentos, inclusive da situação da relação do Irã com Israel, da guerra no Líbano, né? Mas nós estamos caminhando para um retorno a algum tipo de tratativa semelhante àquela. Então foram duas guerras para voltar àquele status quo de 10 anos atrás. Isso mostra também esse impasse político-estratégico no Oriente Médio e essa dificuldade realmente de se avançar em acordos de paz na região. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais e colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha, Maurício Santoro. Professor, tomara que a gente volte a conversar mais vezes, que é sempre essa coisa do ao vivo, a gente conversa aqui algumas perguntinhas, mas o desejo é de fazer-te muitas outras perguntas. Então, muito obrigada, professor, por ter compartilhado seu conhecimento. Tomara que sim, Elisa, e espero que também com notícias, né, mais sólidas sobre a paz, né? Sobre ali uma era de mais estabilidade e prosperidade que o mundo inteiro está precisando, inclusive nós aqui no Brasil. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. A gente desconfia, né, que o acordo vai ocorrer, mas a gente torce que ele ocorra. Muito obrigada, professor.